Eu sou o Aldo. Eu sou o Cris. Bem-vindos ao nosso terceiro episódio da playlist Motive-me. Hoje vamos falar sobre os 6 ladrões da motivação. Imperdível, pessoal. Só que antes, resultado daquele nosso desafio, né, da semana passada. E aí, como é que foi a sua semana, não é? Então, pra mim, fez a diferença. Pra você, Cris, como é que foi a sua semana? Essa semana eu fiquei muito mais atento para não me fazer de vítima. Ou seja, tudo que acontecia ao meu redor, quando eu via que eu ia colocar uma situação que eu ia ser a vítima, eu falava, não, pera aí, essa semana eu não posso, E automaticamente você vai se policiando. E agora, pessoal, leve pra vida, tá? Não precisa parar agora essa semana. Comigo aconteceu parecido. Eu estava indo muito bem, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia perfeito. No quarto dia, eu comecei a querer culpar uma outra pessoa, além do que ela tinha de culpa. E aí então eu freiei, parei de conversar, mudei o rumo da prosa, como se diz, né? E aí então fiquei mais feliz. Então é importante a gente estar vigilante. Pra gente foi legal. E pra você, como é que foi? Então, dê o nosso feedback, né? Como que foi a sua semana e esse seu desafio? Você conseguiu colocar ele em, né, cheque? Vamos falar do que rouba a nossa motivação. Né? E então, mais importante às vezes do que você apenas estar motivado ou um pouco motivado, é você fugir do que te tira a motivação. Fique até o final do vídeo, porque essa semana nós temos mais um desafio, tá? Esse desafio tá sensacional, cara. Eu mesmo falei, parabéns, Aldo, elaborou a ideia do desafio. Então fique até o final, não perca e vamos cair pra cima, beleza? Vamos lá. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, tá cheio de ladrão solto, tá com catástrofe. Calma, discípulo Li. Tá assustado? Discípulo Li, calma. Você tá com medo do que, de ladrão? Sim, tem ladrões à solta. No jornal falou que todos eles vão roubar minha casa, vão roubar nossas casas. Calma, discípulo Li. Isso quem resolve é polícia. Mas eu vou falar hoje pra você sobre os ladrões, os verdadeiros ladrões que nós que criamos e roubam nossa motivação. Esse mestre é louco. Não pode ficar vendo só televisão, coisa ruim de Ciporori, porque senão aí vai acontecer com você. Fica esperto e aprende com o mestre Wang. Ah, e tem outra coisa de Ciporori. Tem uma que é a pior de todas. É uma ladra. Uma ladra? Sim. É ladra Pri. Minha prima? Não, discípulo Li. Não é a Priscila, é a preguiça. Bom, vamos pro vídeo, para de enrolação. Beleza. O primeiro ladrão da motivação é esquecer-se de si. Esse ladrão, ele é terrível. Por quê? A gente tem muitos afazeres, naturalmente, mas a pessoa acaba esquecendo de si própria, não é? De se vestir bem. A pessoa esquece de fazer uma boa alimentação, de fazer exercícios físicos, né? E mais do que isso, ela esquece de quanto ela é merecedora de ser feliz. Temos que nos valorizar. Então, quando a gente começa assim a se esquecer da gente, a gente dá mais valor ao próximo, aos problemas, a gente se sente fraco, a gente fica desmotivado e a gente fica com medo de agir e tudo mais. Então, quando você se tem alta conta, né? Se você se ama, se você se respeita, se dá o devido valor, as pessoas também vão te respeitar, vão te amar e te valorizar, né? Do contrário, isso não acontece. Você é aquilo que você pensa sobre você. A pessoa sabe falar inglês, a pessoa consegue, ela tem a capacidade, ela já tem o vocabulário, mas por medo ou por uma limitação que ela própria criou, de que ela não consegue, pronto, ela se bloqueia, ela já não consegue mais aprender. Tem tudo a ver com isso, né? Quando você fala, opa, pera, eu tenho capacidade, eu posso, eu consigo, aí sim você passa a agir. Você vai e enfrenta o medo, não é? E aí você consegue realizar as coisas, consegue chegar até o sucesso. O segundo ladrão, e que muita gente tem, é o medo do fracasso. Então, muitas vezes, a gente fica preocupado se vai entrar algum ladrão em nossa casa, a gente coloca cerca elétrica, câmeras de monitoramento, etc. O pior ladrão é aquele que rouba a nossa felicidade, que rouba a nossa paz. E esse segundo ladrão aí é um dos grandiosos, né? Que é o medo de fracassar.
Gente, para você evitar isso daí, você lembre, não existe fracasso. Não existe. Sabe, Cris? Então, o que existe afinal? Existe aprendizado. A partir de hoje, você não vai mais ter medo do fracasso. Fique livre desse ladrão para deixar de ficar roubando a sua motivação, o medo de você fracassar. Pare de ser, então, escravo dos pensamentos alheios, e torne-se responsável, dono do seu destino. E com coragem, vai para cima. Você consegue. Aquele cara que não está interessado em saber o que a pessoa está pensando se ele fracassar, porque ele sabe que o fracasso não existe. O fracasso não existe. O que existe são etapas para você chegar mais próximo de atingir um objetivo maior. Simplesmente isso. Beleza, e agora? E o terceiro ladrão? Esse terceiro ladrão, bicho curioso, é a tal da falta de ação. Show, preguiça! Vai te catar! Para você ser feliz, para você ser motivado, para você ser bem-sucedido, você não pode se deixar assaltar por esse ladrão que é a falta de ação. E então, claro que de repente você fica inseguro, isso aí todos têm insegurança, mas nem por isso você vai se deixar levar pelo medo, pela dúvida. Então você vai e age e faz. Então você encara, ou seja, você parte para a ação. Quando você dá o primeiro passo, aí você vai atrair os colaboradores necessários, Todo o universo vai conspirar ao seu favor para que você realmente cresça, para que você atinja os seus objetivos. Para de preguiça, e age mesmo sem vontade, mesmo cansado. Essa é a mágica. Pessoal, agora o quarto ladrão é o seguinte, a gente já falou, vai pra cima, faz isso, faz aquilo. Agora não esqueça, nunca exagere. Não adianta você ser o melhor empreendedor do mundo e a sua família ser um fracasso, Você ser um fracasso como pai ou como filho, Então, você não dar atenção aos familiares, aos amigos, à sua saúde e até mesmo ao seu lazer, A engrenagem, ela não funciona sem uma folga. Ou seja, nós temos que saber, você tem que ter resultado. Não é trabalhar igual louco, ficar igual louco, trabalhando sem dar nenhuma folga, sem nem conversar com ninguém, sem nem ligar pra ninguém, não é isso. Você tem que saber ter os seus momentos de folga para depois conseguir ter mais resultados. Quinto ladrão. O quinto ladrão é não viver o presente. Em torno de 75% das pessoas vivem, sabe onde? No passado. Aí essa pesquisa fala que 20% vive no futuro. Vive preocupado com o que ainda nem aconteceu, com o que vai fazer. É que você vai deixar de fazer o planejamento? Claro que não. Ser inconsequente? Não, nem irresponsável. Mas você vai planejar com alegria, mas você vai viver o hoje com toda a intensidade, como se fosse o último dia da sua vida. Aproveitar os pequenos momentos, ouvir a pessoa preste atenção no que a pessoa tem para te dizer. Aprenda com cada pessoa, com cada coisa, com cada erro. Sexta, o último ladrão, que você exige um pouco mais de coragem, Exige um pouco mais de coragem para enfrentar. Mas é o que? Pessoas negativas, coisas negativas. Livre-se delas. Não adianta, nós somos seres influenciáveis, ninguém vive sozinho. Então nós recebemos também influência do meio, da televisão. Você só assiste televisões, só assiste telejornalismo falando de tragédia, e à noite também para dormir, uma tragédiazinha básica que é aquela mesma. E aí vai gravar na sua mente o quê? Ideias negativas de tragédia, que o mundo não presta, que esse mundo está perdido. E aí não te cria uma energia positiva, uma motivação para você ser uma pessoa bem-sucedida, para você ser feliz. Então, fuja de pessoas negativas, de fatos negativos. Não é que você vai ser alienado, claro que não, Eu sou jornalista de formação, então é importante você estar antenado. Mas é uma coisa estar antenado. Outra coisa é ficar vendo fatos negativos, que não vai te levar a nada, e sacrifícios, e homicídios e tudo mais. E então, mude o canal, Então está em suas mãos. Você decide o que você quer ver. Pega o controle da TV ou desliga a TV e vai para a academia, vai ser feliz, vai para um parque, Vai ver pessoas alegres, felizes. Naturalmente, você vai também pegar uma energia gostosa, você vai ser muito mais feliz, também mais motivado. Antes de finalizar o vídeo,
desafio da semana. Todo pensamento, tudo que acontecer, tudo que você pensar de negativo, jogue o jogo do contrário. Por exemplo, você pensa assim, puxa vida, hoje eu tô triste, hein? Lembra do jogo do contrário e faz o contrário. Hoje eu estou feliz. Aí repete mais 2 vezes para ficar 3. Hoje eu estou feliz. Hoje eu estou feliz. Vamos lá, vamos ver? Quem consegue mais aí, hein? E comentários depois embaixo, feedback, sugestão, tudo pode vir falar com a gente. Por favor, estamos muito felizes por vocês estarem nos assistindo. E aí então, um abraço, boa semana, bom desafio e até o episódio 4. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.